Gayer, acho que ficou claro que existe uma fissura no STF, né? O STF sempre teve uma posição muito coesa entre os ministros, né? Mas agora eles estavam falando aí sobre, Lívia, a proposta de um código de conduta para a Suprema Corte. Eles expuseram uma posição totalmente contrária à proposta do presidente Edson Fachin, que propõe um código de conduta e fala: se nós não nos autorregularmos, outros vão fazer pela gente. Gayer, como é que fica agora esse racha no STF e quais as consequências disso? Pois é, Lúcio, se pegar historicamente, o Supremo teve já um momento em que até se falava que eram 11 ilhas, né? Até um importante jornalista que cobre muito bem essa área, Felipe Recondo, que utilizava essa expressão das 11 ilhas. Quando houve, inclusive, as ameaças à democracia, vindas durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, consolidadas com os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, os ministros do Supremo se uniram bastante, ficaram bastante coesos e o Supremo, de certa forma, até se anabolizou para conter as ameaças democráticas que existiram em um determinado momento da história do Brasil. Superado este momento, a expectativa era que o Supremo voltasse ao seu tamanho regular, perdesse essa anabolização. Acontece que muitos ministros têm resistido a isso. E agora que o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, propõe a adoção de um código de ética, fica muito clara a fissura. Moraes quebra o silêncio e se coloca, embora não diretamente, mas fica muito claro como ele resiste a essa tentativa de uma autocontenção dos ministros do Supremo. Ele fala em má-fé, que é um termo bastante duro, inclusive, e que haverá uma patrulha sobre palestras, demonização de palestras. E não se trata disso absolutamente. Quando ele fala sobre magistratura e, inclusive, a relação com a docência, daqui a pouco não vai poder, que os ministros não serão autorizados a dar aula, na verdade a discussão seria se o ministro eventualmente for professor de uma universidade privada e essa universidade privada tem um processo no Supremo, ele pode atuar no caso? Fica muito claro que há um conflito de interesses. Então, a lei ela é rígida, realmente as restrições para a magistratura são muito firmes e é justamente para evitar qualquer tipo de conflito de interesses e, de novo, um conflito de interesses que prejudique o próprio Supremo. O Código de Conduta, na visão daqueles que defendem, como o próprio ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, todos eles dizem que é para proteger o Supremo e não para ofender os juízes, para atacar a democracia ou até para criar qualquer tipo de constrangimento. É o contrário, é para evitar constrangimentos. Então, essa fala do ministro Alexandre de Moraes deixa clara a cisânia dentro do Supremo Tribunal Federal e que ficou até explícita hoje com o cancelamento do almoço que estava previsto entre todos os ministros da Corte. Ali nos bastidores, as pessoas tentam minimizar, falam que não, a Marcela Matos vai trazer daqui a pouco mais apuração sobre isso, que não se trata de nenhum tipo de mal-estar por conta dessa fala de Alexandre de Moraes, mas não haveria clima. Se acontecesse o almoço, não haveria clima após uma defesa tão enfática do presidente Edson Fachin por um código de conduta, por autocontenção, por separação entre as atividades públicas e privadas, e vem o ministro Alexandre de Moraes, de público, dizer que há, enfim, má-fé das pessoas que querem demonizar as palestras. É um momento de tensão na Suprema Corte, como não se via há bastante tempo, e que tem o potencial de se tornar, inclusive, uma crise entre os poderes, porque o Legislativo, em algum momento, vai ser chamado a palpitar sobre isso, Lúcio.